Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 7, a partir do versículo 1. Estamos iniciando a segunda edição do nosso querido e amado GP Single. Uhul! Aí, feito. Glória a Deus. Quem aqui teve no primeiro GP Single? Levanta a mão. Não, vai começar com o Ru de novo? Então deixa, abra a Bíblia aí. 1 Coríntios. Pode perguntar nada para eles. 1 Coríntios, capítulo 7, a partir do versículo 1. O tema da minha breve mensagem, em nome de Jesus, é: por que eu devo me casar? Por que eu devo me casar? Por que você deve se casar? Já pensou nisso? Por que será que você deve se casar? Ou melhor, será que você deve? Tem essa também, né? Será que você deve se casar ou não? Você que está na dúvida, já fica esperto aí, que hoje tem resposta de Deus para a sua vida, aleluia. Amém? Será que eu devo me casar? A gente vai responder essas perguntas hoje. 1 Coríntios 7, a partir do versículo 1. Diz assim: ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da fornicação, cada um tenha a sua própria mulher, e cada uma tenha o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Versículo 5: não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança. Digo, porém, isso como que por permissão, e não por mandamento. Porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e o outro de outra. Amém? Amém, gente? Vocês estão aí? Eu não estou vendo vocês, está tudo apagado aí. Vocês estão aí, gente? Voltou. Veja bem, o apóstolo Paulo está escrevendo um negócio aqui curioso. Você vai entender. É curioso o que ele está escrevendo aqui. Porque a gente sabe, a gente vai falar melhor sobre isso hoje, mas a gente sabe que o casamento é um plano de Deus. O casamento é um plano de Deus. A gente vai abordar melhor esse tema hoje, mas todo mundo aqui sabe disso. Agora vem o apóstolo Paulo, o ousado apóstolo Paulo, dizendo que o ideal seria que o homem não se casasse. Que estranho. Será que nesse assunto o apóstolo Paulo, ele discorda de Deus? Será que Deus, ele pensou, Deus, ele instituiu o casamento, ele criou o casamento, e de repente vem o apóstolo Paulo e de alguma maneira parece que discorda de Deus? Seria melhor que o homem não se casasse? Que confusão é essa? O que está acontecendo? Será que Paulo é contra o casamento? Paulo era casado? Não? Quem acha que não, levanta a mão. Ó. Todo mundo, eu vou profetizar, todo mundo. Glória a Deus. Paulo não era casado. Será que ele é contra o casamento? O que está acontecendo nessa história, gente? Parece que Deus pensa uma coisa, cria uma coisa como algo bom para o homem, mas vem o apóstolo Paulo e fala, ó, não, seria melhor que não casasse. Por quê? Por quê? O apóstolo Paulo, ele está escrevendo para um povo que ele considera estar vivendo os últimos dias na terra. E porque esse povo está vivendo os últimos dias, veja bem, Paulo lá naquela época já dizia que a igreja estava vivendo os últimos dias aqui. Se lá naquela época eram os últimos dias, que dirá hoje, né? Está claro.
Está claro que nós estamos nos últimos dias e Jesus vem buscar a noiva dele. Então esteja pronto, amém? Uma pausa rápida, esteja pronto, porque ele está vindo te buscar, e isso é maravilhoso. E Paulo está escrevendo para um povo e está dizendo assim, olha, seria melhor que o homem não se casasse. Por que será, Paulo? Porque nós estamos vivendo os últimos dias. E o ideal é que a gente trate a pregação do evangelho como algo urgente nesses últimos dias. Seria muito bom que todos os homens e mulheres de Deus vivessem exclusivamente para Deus. Exclusivamente para Deus. Porque o homem, quando ele casa, ele tem que agradar a esposa dele. A mulher, quando ela casa, ela tem que agradar o marido dela. Isso demanda tempo, isso demanda esforço, isso demanda energia. E Paulo está dizendo, olha, a igreja está vivendo os últimos dias. Então, o ideal é que o homem não se case, porque ele pode se dedicar exclusivamente para Deus. Ele vai ter muito mais tempo para focar em Deus. Ele vai ter muito mais tempo para buscar a Deus. Vocês estão entendendo? Agora, Paulo, ele não é um viajante da maionese. Ele não é um viajante da maionese. E ele sabe que pensar assim é uma ideia quase que perfeita no mundo imaginário, onde todos os homens vão viver exclusivamente para Deus. Mas ele sabe de uma coisa, existem homens que não podem suportar isso. Existem homens que não podem suportar esse chamado de viver exclusivamente para Deus. E o que ele diz a esses homens? Case. Case. Agora, se a gente for olhar a realidade da igreja, a gente conclui que a regra é case. A regra é case. E qual é a exceção? A exceção são aqueles que receberam um dom, diz o apóstolo Paulo, um dom para não se casar e viver exclusivamente para Deus. Qual que é a regra? Case. Case, é de Deus. Paulo tem alguma coisa contra o casamento? Não. Não. O casamento é plano de Deus, foi instituído por Deus, foi pensado por Deus, foi criado por Deus. Paulo sabe disso. E a regra para a igreja é, você que não faz parte da exceção, que recebeu um dom para viver exclusivamente para Deus, o que poucos homens receberam. Aliás, até o apóstolo Pedro era casado. Você não recebeu esse dom específico. Você não faz parte desse grupo seleto, dessa exceção. Se case, porque é de Deus. Amém? Jesus, ele pensava exatamente assim. Quer ver só? Abre sua Bíblia. Em Mateus, capítulo 19, versículo 10. Mateus 19, 10. Diz assim, disseram-lhe seus discípulos, se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Olha os discípulos dizendo para Jesus, se é assim que funciona, Jesus está falando a respeito do divórcio. E eles estão dizendo para Jesus, olha Jesus, se é assim que funciona, o ideal seria não se casar. Vamos ver a resposta de Jesus. Ele, porém, lhes disse, nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Quer dizer, os discípulos estão dizendo para Jesus, Jesus, esse negócio de casar é tão complicado, porque casa depois não pode mais largar. Parece que é um negócio meio sério demais. Parece que é uma responsabilidade muito grande. Eu acho que o ideal, Jesus, seria não se casar. Veja bem, Jesus em algum momento discorda da afirmação deles? Não. Jesus não discorda. Porque o pensamento de Jesus é exatamente como o de Paulo. Está todo mundo pensando igual. Nos dias que a gente está vivendo hoje, o ideal, o plano perfeito, o sonho seria que a gente não se casasse. Mas
Isso é um dom específico dado a algumas pessoas. E eu não posso ser um aventureiro nessa história. Vocês estão entendendo? Eu não posso ser um aventureiro. Por quê? Porque a realidade é que nem todos receberam esse dom. Jesus está dizendo, nem todos podem suportar isso. Nem todos foram chamados para viver isso. Então qual é a regra? Case. Case é de Deus. É sonho de Deus para nós. Amém? Grandes homens, grandes mulheres de Deus fizeram uma obra linda nessa terra, através do poder do Espírito Santo, e eram casadas. Eram casadas. Então, se case, mas não deixe que isso roube a sua intensidade com Deus. Amém? Se case, viva esse plano de Deus, viva esse propósito de Deus, mas não deixe que isso tire a sua força, a sua intensidade, a sua paixão por Jesus e pela sua obra. Amém? É possível ser casado e ser intenso em Deus. É possível ser casado e viver tudo o que Deus tem para nós. É possível e é a vontade de Deus para você. Amém? Agora vamos lá, porque agora eu estou com a missão de te convencer a casar. Não sei se é difícil isso, né? Pelo que eu conheço da galera, parece que está todo mundo convencido. Para não dizer desesperado. Mas vamos lá, abra sua Bíblia aí em João 2, a partir do versículo 1. João 2, a partir do versículo 1. E rapidinho, eu vou compartilhar com você 3 motivos muito legais para você entrar nessa aventura e viver a vontade de Deus para a sua vida, que é o casamento. João 2,1 diz assim: e ao terceiro dia, isso me lembra de algo. Vocês não se lembram? Tudo bem. E ao terceiro dia eu já fico louco. A vontade é subir aqui, mas tudo bem, vamos lá. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Vai rolar um casório, presta atenção. E foi também convidado Jesus. Quem foi convidado? Não, mais alto, gente. Quem foi convidado? Brincadeira. E os seus discípulos para as bodas. Jesus e seus discípulos foram convidados para esse casamento. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Essa versão é dose. Versículo 8. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo. E disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. O que está acontecendo? Vai rolar uma festa de casamento lá na Galileia. Jesus e os discípulos foram convidados, e eles estão ali na festa, curtindo, tal, casamento, comida boa, tem vinho, não se escandaliza, depois a gente fala sobre isso. Só que o vinho acaba, e a mãe de Jesus chega para Jesus para dizer: viu, acabou o vinho. Ele fala: mas peraí, não é chegada a minha hora. A mãe dele diz para os serventes: olha, tudo que ele disser para vocês, vocês fazem. Jesus então ele vai fazer o primeiro milagre dele da história. O primeiro milagre. E o primeiro milagre envolve um casamento. Olha que curioso. Isso é maravilhoso, na verdade. O primeiro milagre dele envolve um casamento. Está faltando vinho. O esposo, a esposa, eles vão ser envergonhados agora. Por quê? Porque imagina você dar uma festa de casamento e de repente o vinho acaba.
É como se a alegria daquela festa acabasse. É como se começasse a tocar aquelas músicas de final de festa, sabe? Começou a tocar aquela música, o convidado está falando assim, gente, o anfitrião, a hora que vocês quiserem, vocês estão liberados, pode ir. É mais ou menos o que está acontecendo. O noivo, a noiva, eles estão desesperados, porque eles vão ser envergonhados. Eles vão se passar como mau administrador. Eles fizeram uma festa, calcularam tudo errado, faltou o vinho. Mas Jesus, ele vai operar o primeiro milagre dele. Então ele manda, olha, enche esses baldes enormes com água e me traz aqui. E todo mundo conhece a história, sabe o que Jesus vai fazer. Ele vai transformar a água em vinho. O pessoal fica assustado quando prova esse novo vinho. O vinho tinha acabado, Jesus transformou a água em vinho e mandou servir. E de repente o pessoal está dizendo assim, noivo, todo mundo oferece o melhor vinho primeiro. Depois que já está todo mundo chapado, oferece o vinho de menor qualidade, qualidade inferior. Mas você fez o contrário. Você ofereceu primeiro o vinho de qualidade inferior e agora você começou a oferecer o melhor vinho. É mais ou menos isso que está acontecendo. Agora, o que isso tem a ver com o que a gente está falando? Eu quero te convencer de que o casamento é obra de Deus, é plano de Deus para a sua vida, é bom para você. E o primeiro motivo que eu tenho para te dizer é que Jesus, Ele está no casamento. Amém? Jesus, Ele está no casamento. Eu lembro quando eu fiquei noivo da Raquel, e meu sonho era casar com pelo menos 30 anos. Só que eu já estava ali com 28, 29. No máximo. Tá vendo como a minha esposa me ajuda? Case, ela te ajuda. Eu queria casar com no máximo 30 anos. E já estava batendo na porta, eu já estava meio desesperado. Então, quando eu fiquei noivo, foi um negócio assim, eu queria contar para todo mundo. Eu entrava no Uber e falava, não, é porque o meu casamento está chegando, e nada a ver com a história. Eu queria contar para todo mundo. E lá onde eu trabalhava, eu contei para quem eu podia. Não, eu vou casar, o negócio é chique, é desse jeito. Deus preparou a varoa. E eu lembro que eu contei para um senhor já, um homem assim, de mais ou menos uns 60 anos de idade, que trabalhava lá. E eu contei para ele que eu ia casar e ele quase infartou. O pessoal costuma brincar que casamento é ruim, que casamento, não faz isso, né? Você vai assinar o seu atestado de óbito. O pessoal costuma brincar com isso. Esse homem não estava brincando. De verdade, ele não estava brincando. Eu não sei que tipo de experiência ele teve no casamento dele, mas não foi boa. Ele ficou desesperado, ele falou, você vai fazer isso? Eu falei, vou. Ele falou, mas já está tudo certo. Eu falei, está ficando tudo certo. Ele falou, cara, se der tempo, para com essa história. Não faz isso. Não deu para ver que não presta? Não deu para ver que não serve? Já não te falaram o suficiente? Ele dizia para mim. Você conhece, eu esqueci o nome desse cara. Mas trabalhava lá no Clube Jundiaiense. Não. Mas é um velhinho lá, um velhinho. Mas amém, depois a gente conversa. E aí... virou bate-papo. E aí, de repente, ele dizia para mim assim, será que você já não ouviu o suficiente de que essa história não presta? Ninguém te contou que não dá certo essa história de casamento? Ué, mas peraí, como é que não dá certo? Como é que não dá certo, gente? Jesus está no casamento. Olha, a Bíblia está falando de um casamento que tinha tudo para dar errado, já no início dele. Na festa. É aquele casamento que começou mal, né? Já na festa ele já tinha um problema, mas espera aí. Jesus está ali. Jesus está nesse negócio. Meu querido, Jesus está nesse negócio. Olha, depois que eu casei, eu tenho vivido experiências com Deus, e eu sei que por conta do meu casamento, porque Ele está ali. Ele acredita
no casamento. O primeiro milagre de Jesus foi numa festa de casamento. Peraí, se ele não acreditasse nisso, ele nem iria lá. Ele nem iria lá, mas ele decidiu marcar a história do ministério dele num casamento. Num casamento. Ele acredita, o mundo está dizendo aí fora que o casamento não presta, mas eu quero dizer para você, Jesus está no casamento. Ele instituiu, ele pensou, ele criou. A história na Bíblia começa com um casamento, Adão e Eva, e termina com um casamento. Cristo e a igreja. Vai dizer que não é de Deus? É de Deus, é para a sua vida. E esse não é o único motivo, tá bom? Eu sei que eu já te convenci, mas tem mais. Veja lá, João capítulo 2, versículo 3. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Presta atenção, Jesus, ele não é qualquer convidado desse casamento. Ele efetivamente está participando dessa festa. Ele está participando do casamento. Quando o vinho acaba, ele aparece. Quando o vinho acaba, ele entra. Ele supre. E eu vou dizer uma coisa para você, porque existe muito medo em relação ao casamento. Já começa na hora de pagar. Já começa na hora de pagar. O medo, será que eu vou dar conta? Na aliança, na hora de pedir. Bem lembrado. Na hora de pedir a abençoada em casamento, já começa o medo. Como é que eu vou pagar a aliança? Tem muito medo na hora de começar o casamento. Durante o casamento, dá medo. Opa! Dá medo. É um desafio. É desafiador. Existem momentos que você fala: como é que vai ser? As contas para pagar. Tem hora que você pensa que vai faltar dinheiro. Tem hora que você pensa que vai faltar paciência. Não comigo. Comigo não. Mas com a Raquel, às vezes, dá medo de faltar paciência comigo, né, moça? Tá. Ela disse que dá. Dá medo, claro que dá medo. Dá medo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus, ele não só está no casamento. Ele participa do casamento. E quando falta, ele supre. Quando o medo é que falte o recurso, ele abençoa. Quando o medo é que falte a paciência que é necessário, ele supre. Ele é capaz de colocar essa paciência no seu coração. Quando falta aquela paixão, ele é capaz de suprir. Ele faz a diferença. E o que parece que vai faltar, ele não deixa faltar. Amém, meu querido? Ele não deixa faltar. Não vai faltar amor no casamento, porque ele está lá. Não vai faltar recurso financeiro. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Não faltou na minha. Desses homens aqui, não faltou. Num período desafiador, o Senhor, ele se revelou poderoso nas nossas vidas. Foi ou não foi? Depois eu não sei se o Felipe vai contar o testemunho dele, mas prestes a casar, vem a pandemia. E agora? Como é que paga o casamento? E pagou. Mas não foi o Felipe que pagou, foi o pai do Felipe que pagou. Porque ele não deixa faltar nada. Ele não deixa faltar. Ele está no casamento e faz parte do casamento. Está trabalhando pelo casamento. Está operando pelo casamento. Amém, meus queridos? Agora vamos para o último motivo. Senhor. Versículo 9 diz assim: e logo que o mestre Sala provou a água feita vinho,
não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Presta atenção. Jesus, ele está no casamento. Jesus, ele participa do casamento. E porque ele está no casamento, porque ele participa do casamento, o casamento não é lugar de vergonha, mas lugar de honra. Sabe o que aconteceu nessa história? O noivo e a noiva, eles estavam desesperados porque eles seriam envergonhados. Mas isso não aconteceu. Não aconteceu porque Jesus está no casamento. Não aconteceu porque Jesus resolveu participar do casamento. E o que aconteceu ao invés da vergonha? A honra. O mestre-sala chega para o noivo e fala assim: viu, peraí, que vinho é esse? Que vinho é esse? Todo mundo oferece o melhor vinho primeiro e depois um vinho qualquer, mas você separou o melhor vinho para esse momento. O medo era que houvesse vergonha. Eu tive esse medo. Eu tive medo a data do meu casamento chegando e aquela planilha. Você fez planilha também, Pato? Claro que fez. Amanda fez. Você que fez? É o casal da planilha. Fez planilha, Fê? Eu olhava a minha planilha e a minha planilha, ela apontava para mim até em porcentagem o quanto faltava pagar do casamento. Nunca faça isso. Não faça isso. Então eu ia abastecendo a planilha com o que já estava pago. Era dinheiro que ia embora e eu olhava lá. Já paguei 2% do casamento. Falta 2 meses, Deus. Aquele desespero. A Raquel vinha falar comigo e falava: Fábio, e agora? Como é que será que vai ser? Eu falava: imagina. Deus é Deus, minha filha. Ia pro meu quarto orar: Deus, você é Deus mesmo, né? Desesperado, o medo de ser envergonhado. O medo de chegar no dia do casamento e eu falar para vocês: gente, não deu. Já não tinha nem pandemia mais para usar de desculpa. Não deu. O medo era da vergonha, o medo era da humilhação. Mas Deus supriu em cada detalhe. E olha, eu assisto o filme, o vídeo do meu casamento. E como eu fico feliz com tudo que aconteceu. Eu sei que foi Ele. Eu sei que foi Ele. E foi Ele na festa. E vai ser Ele depois da festa. E vai ser Ele durante todo o casamento. Enquanto nós estivermos juntos, vai ser Ele fazendo. E por isso, nós não seremos envergonhados. Nós não seremos humilhados. Mas o Senhor vai sustentar em cada detalhe. Vai abençoar, vai prover, vai fazer a diferença. Amém, meus queridos? Se coloque de pé. Espero que você esteja convencido. Porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável para cada um de nós. E quanto mais a gente se entrega para Jesus, mais a gente experimenta disso. Quanto mais eu me entrego para Jesus, mais eu experimento da sua bondade, do seu amor. E cada dia mais eu me apaixono por Ele. Você também? Amém? Feche os teus olhos. Senhor, nós entendemos a Tua palavra. E reconhecemos que o casamento é plano do Senhor para as nossas vidas. O Senhor instituiu, porque é bom e não porque é mal. Mas o Senhor não só instituiu, o Senhor quer participar, o Senhor quer fazer parte dessa área tão importante da nossa vida. E nós te convidamos, ó Deus, desde já, faça parte dessa área da nossa vida. Meu Deus, o solteiro, o que está noivo, o que está namorando e aquele que está casado, nesse momento te convida a fazer parte dessa área da vida dele. Vem com o teu Espírito e, meu Deus, revela a tua vontade no nosso coração, revela a tua palavra, faz a tua obra. Nós queremos viver um casamento que te agrade, um casamento que te honra, um casamento, meu Deus, abençoado, porque o Senhor é a principal parte desse casamento. Um casamento não é feito por 2 pessoas, mas por 2 pessoas e por um Deus que abençoa, que supre, que cuida, que zela e que protege esse casamento. E nós declaramos essa realidade sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir o Senhor?